Quando pensamos em mercados, o que nós vemos são compradores querendo pagar menos e vendedores ou produtores querendo receber mais. O objetivo desse trabalho é mostrar como os custos da tributação alteram essa dinâmica e afetam o bem-estar econômico. Quando o imposto é cobrado, compradores pagam mais e vendedores recebem menos. Como esse ônus é distribuído entre essas partes, nós vamos entender através da elasticidade de preço da oferta e da demanda. O imposto sobre o bem, ele reduz o bem-estar econômico tanto de compradores quanto de vendedores. Porque, como a gente viu, ele reduz o excedente do consumidor e o excedente do produtor. Ele reduz o excedente total. E como essa redução é maior do que a arrecadação, isso gera um peso morto. Os impostos impõem um peso morto porque fazem com que compradores comprem menos e produtores também produzam menos. Outro ponto que nós vimos é que a forma como nós medimos o tamanho desse peso morto e o impacto disso é através da elasticidade, preço da oferta e da demanda. Nós vimos que quanto mais elástico, maior o peso morto. Bom, aprofundando o que o Juliano disse, essa daqui é um gráfico em que vai mostrar a influência de fato dos impostos. Então, o que vai deslocar o preço? A curva dos vendedores, a curva da oferta e a curva dos compradores, a curva da demanda. O nosso entendimento é o fator de que o imposto introduz uma questão entre o comprador e o vendedor. O preço que o comprador paga e o preço que o vendedor vende. Por conta dessa cunha tributária, a quantidade vendida cai e fica abaixo do nível do que ela seria vendida se não tivesse imposto. Ou seja, o imposto sobre o bem causa uma redução do tamanho do mercado desse bem. Nós vamos estudar a economia do bem-estar, como a alocação de recursos interfere no bem-estar de todos. A conclusão que chegamos é que o equilíbrio da oferta e da demanda maximiza os ganhos dos compradores e dos vendedores. Mercados livres são uma ótima forma de organizar a atividade econômica. E de que maneira o imposto ele afeta os compradores, os vendedores e o governo? Bom, para responder essa pergunta, a gente pode começar primeiro falando sobre como os impostos eles afetam e influenciam os compradores. Bom, o benefício obtido pelos compradores no mercado é medido pelo excedente do consumidor, ou seja, a quantia que os compradores estão dispostos a pagar por um bem. Com isso, concluímos que o excedente do consumidor diminui, porque agora os preços aumentaram de acordo com o imposto e com isso ele vai pagar mais por unidades, ou vai deixar de comprar as mesmas unidades. Já para os vendedores, o benefício obtido pelos vendedores no mercado é medido pelo excedente do produtor, ou seja, a quantia que os vendedores recebem pelo bem menos os seus custos. Logo, o excedente do produtor diminui, uma vez que agora ele recebe menos por unidade vendida, ou vai vender menos unidades. Bom, e para ficar um pouco mais fácil para o entendimento, se T é o valor dos impostos e Q é a quantidade vendida de bens, a receita tributária do governo é igual a T vezes Q. Bom, como ilustrado, na ausência de um imposto, o preço de equilíbrio e a quantidade se encontram na intersecção das curvas de oferta e demanda. No próprio gráfico conseguimos ver que o preço é igual a P1 e a quantidade vendida é Q1. Como a curva de demanda reflete a disposição dos compradores, o excedente do consumidor é a área entre a curva de demanda e o preço. É igual a A mais B mais C. Bom, e agora como o imposto pode afetar o bem-estar? Bom, o imposto sobre um bem ele reduz o excedente do consumidor, no gráfico representado pela área de B mais C, e também com o excedente do vendedor, ou do produtor, representado no gráfico a partir da área de D mais E. E o excedente total, que na verdade é a soma dos excedentes do produtor e do consumidor, representado no gráfico a partir da soma de A mais B mais C mais D mais C e mais F. Após ver um bem-estar sem impostos, agora veremos um bem-estar com impostos decretados. O preço pago pelos compradores sobe de P1 para PC, de modo que o excedente do consumidor passa a ser a área A.
Já o preço recebido pelos vendedores cai de P1 para PV, de modo que o excedente do produtor passa a ser apenas a área de F. Com isso, analisamos que a quantidade vendida cai de Q1 para Q2, e o governo coleta uma receita tributária igual à área de B mais C. Agora, podemos perceber o efeito dos impostos comparando o bem-estar antes e depois de sua aprovação. O imposto faz que o excedente do consumidor se reduza da área de B mais C, e o excedente do produtor se reduza ao equivalente da área de D mais E. E a queda do excedente total, que é resultado quando o imposto distorce um resultado de mercado, é chamado de peso morto. Bom, agora falando um pouco mais sobre os determinantes do peso morto, o que vai determinar se o peso de um imposto vai ser grande ou pequeno? Bom, as elasticidades do preço da oferta e demanda, que vai medir a resposta das quantidades demandadas e ofertadas das variações de preço. Que elas também vão medir as respostas das quantidades demandadas e ofertadas das variações do preço. Consideramos primeiro como a elasticidade da oferta afeta a magnitude do peso morto. Nos dois painéis superiores da figura 5, a curva da demanda e o valor dos impostos são os mesmos. A única diferença nessas figuras é a elasticidade da curva da oferta. No painel, a curva da oferta é relativamente inelástica. A quantidade ofertada ela responde pouco a variações de preço. Já no painel B, a curva de oferta ela é relativamente elástica. Com isso, a quantidade ofertada ela responde substancialmente a variações de preço. Observe que o peso morto, a área do triângulo entre as curvas de oferta e demanda, é maior quando a curva da oferta é mais elástica. De maneira similar, os dois painéis da figura 5 mostram como a elasticidade da demanda afeta a magnitude do peso. Aprofundando um pouco mais sobre o peso morto, a gente tem os painéis A e B como exemplo, que mostram o efeito de um imposto quando as curvas de oferta têm elasticidades diferentes, mantendo a demanda constante. No painel a oferta é relativamente inelástica, pouco sensível ao preço. O peso morto causado pelo imposto é pequeno. No painel B, a oferta é relativamente elástica, o que a torna muito mais sensível ao preço. O peso morto, portanto, é muito maior. Ou seja, quanto maior a curva da oferta, maior é o peso morto causado pelo imposto. Em relação às curvas de demanda, a gente tem os painéis C e D, onde a oferta é constante e a gente varia a elasticidade de demanda. O painel C, em relação ao imposto, ele é um pouco parecido com o A. A demanda ela é relativamente inelástica, então ela é pouco sensível ao preço. Com isso, o peso morto aqui também é muito pequeno. No painel D, a demanda é relativamente elástica, então ela é muito mais sensível ao preço. E assim como na oferta elástica, o peso morto ele é muito maior. O que vale para a oferta também vale para a curva de demanda. Quanto maior ela for, maior é o peso morto. E quanto maior o peso morto de tributação, maior é o custo de qualquer programa do governo. O que é um forte argumento para que esse mesmo governo diminua suas ações para que cobre-se menos impostos. Mas se os impostos impõem um baixo peso morto, os programas governamentais são menos custosos do que poderiam ser. Enfim, qual é o tamanho do peso morto na tributação? Embora o imposto do trabalho seja fácil de determinar, o mesmo não acontece com a magnitude do peso morto desse imposto. Os economistas divergem sobre o quão grande é esse peso morto. E ele depende de opiniões, o quão grande é a elasticidade, o quão muda, o quão grande pode ser o peso morto em função das diferentes elasticidades de oferta de trabalho. Segundo eles, a maioria das pessoas trabalhariam em tempo integral, independente do salário. E nesse caso, a curva de oferta de trabalho seria vertical, e o imposto sobre esse trabalho teria um peso morto muito menor. As decisões de oferta de trabalho podem ser facilmente distorcidas pela tributação. Aqui vão alguns exemplos do livro. Trabalhadores que podem ajustar as suas horas. Trabalhadores que escolhem a quantidade de horas trabalhadas dependendo de quanto ganham. Hora extra, quantidade de horas trabalhadas e escolhem determinado trabalho por determinado salário. Famílias com segunda fonte de renda. Um dos membros escolhe permanecer em casa realizando trabalhos domésticos e o outro escolhe estar no trabalho, ou vice-versa. Pessoas mais velhas que decidem quando se aposentar. Elas se baseiam em um salário e pretendem continuar ganhando esse salário quando se aposentarem. Até mesmo a decisão de engajar em atividades ilícitas, ou seja, criminosas, onde esse tipo de atividade se torna mais atrativo do que permanecer em atividades lícitas. Economistas chamam isso de economia subterrânea,
onde as pessoas acabam comparando o tanto de salário que elas ganhariam à margem daquele trabalho do que legalmente. Em todos esses casos, a quantidade de oferta de mão de obra reage ao salário, o preço do trabalho. As decisões, portanto, desses trabalhadores são distorcidas aos rendimentos dos trabalhos tributados. A discordância entre os economistas sobre o quão elástica são as decisões de oferta de trabalho é justamente a principal razão pela qual eles não concordam totalmente sobre o tamanho do peso morto causado pelos impostos sobre o rendimento desse mesmo trabalho. Agora a gente vai entender um pouco como o imposto afeta tanto o peso morto quanto a receita que o governo arrecada. Os formuladores de políticas públicas, ao decidir sobre os impostos, precisam levar esses dois aspectos em consideração, tanto o peso morto quanto a receita do governo. Observamos então a figura 6, que ela mostra pra gente as diferenças entre os tamanhos dos impostos, pequenos, médios e grandes, mantendo a demanda e a oferta sempre constantes. Nos painéis A, B e C, vemos que à medida que o imposto aumenta de pequeno para médio e grande porte, vemos que a medida do triângulo, a área desse triângulo, que representa o peso morto, aumenta a cada passo. Isso acontece porque um imposto maior distorce ainda mais as decisões de mercado, reduzindo a quantidade transacionada de forma muito mais significativa. Por outro lado, a receita tributária, que é a área do retângulo, que representa o tamanho do imposto multiplicado pela quantidade vendida, não se comporta da mesma forma. No painel A, com o imposto pequeno, a receita também é relativamente pequena. No painel B, o imposto é médio, então a receita tributária é um pouco maior do que se fosse com um imposto pequeno. No painel C, a gente tem um imposto grande. Embora o imposto por unidade seja alto, a quantidade vendida diminuiu tanto que a receita total arrecadada ela é menor do que se fosse no imposto médio. Os painéis D e E resumem essa relação. O painel D mostra que o peso morto aumenta continuamente com o imposto. Já o painel E, ele mostra que a receita tributária, ela primeiro cresce com o imposto, atinge o seu máximo e só depois ela decai enquanto o imposto continua a crescer. Isso acontece porque impostos muito altos fazem com que as pessoas parem de comprar e vender, diminuindo a base em que os impostos são aplicados. Essa relação entre imposto e receita tributária, onde a receita aumenta e depois diminui, é conhecida como curva de Laffer, e ela é representada nesse painel E. Por que isso acontece? Os impostos muito altos distorcem o mercado, onde bens e serviços transacionados caem drasticamente. As pessoas e as empresas param de comprar, ou evitam formas de evitar essa tributação. E esse imposto percentualmente alto sobre uma base pequena resulta uma receita muito pequena também. A curva de Laffer tem sido um debate entre os economistas. Alguns argumentam que, em certos casos, a redução dos impostos pode até estimular a receita tributária e estimular a atividade econômica do país. Portanto, a curva de Laffer é um conceito fundamental para a gente entender um pouco mais de como a tributação ela pode maximizar a receita fiscal e aumentar o lucro do país. E contra esse ponto, pode resultar em menos dinheiro para o governo, enquanto o peso morto ele continua a aumentar. Antes de concluirmos, gostaríamos de falar um pouco sobre essa nova pesquisa sobre tributação, que na economia do lado da oferta nos Estados Unidos, o efeito da receita fiscal diminuir com os impostos muito altos não é observado. E na Europa, essa curva de Laffer, na qual a receita cai após um certo ponto, também não é observada, em quase todos os casos e para quase todos os impostos. Isso sugere que, na prática, o ponto onde os impostos altos reduzem a receita pode não ser tão comum ou tão generalizado como a curva de Laffer implica. O relatório do Banco Central, da Reuters, mencionado nessa nova pesquisa, também analisa a história de onde os efeitos da curva de Laffer foram localizados. Com o crescimento dos impostos, a distorção entre consumo e produção se torna cada vez maior. O peso morto se torna cada vez maior. Com isso, há uma diminuição na própria receita tributária. É o que a gente viu através da curva de Laffer. Então é isso. Espero que a gente tenha contribuído com o aprendizado de vocês.